Mas agora tem mais informação importante chegando aqui do Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou agora há pouco a manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Número, então, seguindo a expectativa da maior parte do mercado financeiro que estava apostando nessa manutenção ou de mais uma leve alta. Raquel Landim, o que isso significa, já que está interrompendo uma sequência de 23 anos, né, da alta da taxa de juros, Raquel? Roberta, tem diferença sobre essa conta, né? Você precisa considerar o que a gente chama na economia de a taxa neutra. Mas, enfim, tirando isso, é um dos maiores apertos monetários da nossa história. Eu acho que o Banco Central está tomando um fôlego. Ele aplicou um remédio bastante pesado. E a despeito desse aquecimento da economia que a gente viu, que surpreendeu, ele preferiu esperar para ver se esse remédio vai fazer efeito. Então, ele vai aguardar algum tempo. Tem muita gente que já começou a precificar, olha, quando a taxa deve começar a sair. Eu acho que é cedo para isso. Queria ressaltar aqui alguns trechos do comunicado. Olha, ele diz, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica em suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e do emprego. Na lei que garantiu a autonomia do Banco Central, o BC ficou com esse duplo mandato, que é a inflação e também o emprego. Então, ele está olhando um pouquinho e falou, olha, já dei um remédio muito forte, agora eu vou aguardar. E ele reforça isso, ele diz que se manterá vigilante e vai perseverar até que o processo de desinflação se consolide e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso isso não ocorra. Então, ele está dando um recado muito claro. Olha, se vier mais alguma surpresa externa, alguma surpresa que está fora do meu parâmetro, eu vou voltar a agir. Estou consultando várias pessoas aqui enquanto a gente conversa e o mercado está recebendo bem, acha que foi dentro da medida. Vamos consultar ao vivo aqui, nosso economista que está com a gente, nosso convidado de hoje é Hélio Beltrão. Qual a sua análise, Hélio? Vou fazer um apanhadinho histórico. O Banco Central brasileiro chegou no fim de 2019 com juros perto de 4%, muito baixo para o Brasil, fora da realidade brasileira. E aí, quando começou a pandemia, chegou a 2%, que é uma taxa que a gente achou que era Suíça agora, né? Então, e aí os preços começaram a ficar completamente descontrolados. Estourou a meta de inflação no ano passado, o Banco Central teve que mandar a cartinha, demorou a começar o ajuste, esse ajuste que a Raquel mencionou, que foi muito severo, mas quando começou a fazer, realmente fez o ajuste necessário. Na decisão que saiu agora, nos modelos que o próprio Banco Central faz, está apontando que a inflação já chega na meta só em 2024, mas aí já os tranquiliza, e para o ano que vem ainda está acima da meta. A meta do ano que vem é de 3,25%, a meta de inflação. E está apontando ainda no modelo do Banco Central para 4,60%. Então, teoricamente, ele poderia até ter feito um aumento, mas ele está esperando, vai esperar para ver se realmente a inflação, que é o que ele tem que cumprir, a meta de inflação, se a inflação realmente vai continuar arrefecendo no ritmo que vem arrefecendo. E é um número que vocês acreditam que a campanha do governo Jair Bolsonaro deve usar e deve trabalhar? Roberta, eu não sei se isso fala com o eleitor comum. Você pode dizer, né, o juro finalmente parou de subir. Um impacto para o eleitor, o impacto da política monetária, ele é sempre defasado. A gente ainda não está sentindo todo o impacto de contração da atividade econômica desse ciclo de alta tão forte que o BC fez. Eu não vejo uma conexão direta entre esse movimento de hoje e a campanha eleitoral. Eu acho que a autonomia do Banco Central está muito bem preservada e dá para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aí, acho que meus amigos da política conseguem falar melhor. Na verdade, eu ia jogar uma pergunta para vocês e fugir da eleição, porque a gente ficou vendo esse discurso do Volodymyr Zelensky. O quanto que essa situação nova no conflito da Ucrânia pode ter pesado na reunião de hoje? Ou é muito recente, não entra na discussão dos diretores do Copom
hoje e provavelmente só na próxima reunião que pode ser considerado? Eu acho que foi muito recente. Estou até checando aqui para onde está indo o petróleo. O petróleo está caindo ainda. Está em $90 então não o barril. Nisso, né? A situação ali na Ucrânia está extremamente instável. Acho que daqui a pouco o Lorival vai falar melhor sobre isso. O mercado ainda está, é uma situação perigosíssima, mas o mercado ainda está olhando meio de lado. E você teve uma desinflação muito forte nos preços das commodities. Agora, como tudo isso aí é muito recente, essa é a minha dúvida. Não está no cálculo. O Banco Central tem o seu timing também, né? O que o Copom ressalta muito no comunicado é o tamanho das incertezas. A gente lida com um momento de incertezas globais muito grande. Para dar um problema grave ali e o preço do petróleo voltar a subir é muito rápido, na verdade. Posso perguntar? Por favor. Seja qual for o governo que venha a se estabelecer agora em janeiro, seja quem ganha a eleição, certamente juro alto é algo que nenhum governante deseja. Pelo contrário, né? Gostaria de baixar o quanto antes. E pela primeira vez haverá um presidente do Banco Central com mandato. Digamos que não seja o governo atual que continue, mas que venha um novo governo. Como você acha que vai ser essa convivência? Olha, eu acho que de uma forma bem tranquila, Caio. Acho que também tem apuração sobre isso, mas nem mesmo entre os assessores do Ciro Gomes, que tem o programa mais heterodoxo, eles admitem qualquer tipo de mudança na autonomia do Banco Central. Até o próprio Partido dos Trabalhadores, quando confrontado com isso, logo no início da campanha eleitoral, o Lula já abandonou essa bandeira. Eu acho que essa é uma conquista da sociedade brasileira que está muito bem estabelecida. Obrigado. O que você acha, Caio? Não, o PT já sinalizou isso algumas vezes. Em uma das ocasiões desses jantares aqui do Esfera, né, do Grupo Esfera, que é esse grupo de empresários aqui de São Paulo, que promove encontros com presidenciáveis, coordenadores de campanha, economistas das campanhas. E em uma dessas ocasiões, eu lembro que eu me lembro certinho, que eu fiquei apurando o jantar meia-noite, meia-noite e meia, depois que eu saí daqui. E ali tinha tido uma sinalização do PT de que o respeito seria mantido, o mandato, o Roberto Campos Neto, enfim, é meio que o óbvio, né, porque ele tem um mandato. Mas em se tratando de um partido de oposição que tem uma visão antagônica até em relação à política econômica, em relação ao atual, poderia ensejar algum tipo de movimento distinto. Mas todas as sinalizações são de manutenção completa, sinalização em on até, né, Nascimento? Assim, isso, acho que a grande questão não é essa, há uma eventual política econômica. Vale lembrar também que o Lula manteve a autonomia do Henrique Meirelles, que está apoiando ele recentemente, durante os 8 anos de mandato dele. A gente teve problemas com o Alexandre Tombini no governo Dilma Rousseff, quando ele deu um cavalo de pau nos juros. Mas, verdade seja dita, no governo do Lula, o Banco Central não tinha autonomia legal, mas tinha uma autonomia na prática. E Hélio, o mercado ainda vai precificar o agravamento no conflito entre Rússia e Ucrânia? O Yuri estava tocando num ponto e até mais cedo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele culpou Vladimir Putin pela questão da insegurança alimentar, pela questão da fome. O mercado ainda está precificando esses discursos e esse agravamento também? O mercado é um bicho muito medroso. Então, ele vai se defender e vai aguardar as informações. Uma informação que me chamou a atenção no discurso do Zelensky é que ele chamou a atenção, olha, é preciso fazer sanções também para o petróleo e para o gás. Que fizeram sanções e tal, mas não no principal. E por que a Europa e os países desenvolvidos não fizeram sanções no principal? Porque eles bobearam, acreditaram no Putin lá atrás, de que o Putin não tinha nenhum motivo para cortar o gás deles. Vamos fazer gasodutos, né? Vamos fazer infraestrutura, nos interligar, porque não vai acontecer nada e tal. E deu no que deu. Mas isso já tinha acontecido desde 2004. Aliás, há exatamente 4 anos, o Trump estava na Assembleia da ONU e falou o seguinte: se a Alemanha não mudar a política imediatamente, ela vai ter um problemaço de suprimento, vai ficar dependente 100% da Rússia.
E todo mundo, a delegação, não sei se vocês viram esse vídeo, a delegação alemã toda rindo, com um risinho cínico e tal. Nesse caso, o Trump estava completamente correto. Eles ficaram cada vez mais dependentes da Rússia e agora estão aí desesperados. Por isso que ninguém fala em fazer sanções. Se realmente derem ouvidos a ele e aí fizerem sanções, aí o jogo muda. Porque são, se eu não me engano, mais de 2 bilhões de dólares por dia que estão fazendo cheque para o Putin, para ele continuar fazendo a guerra. Aí a coisa pode mudar, mas não tem onde conseguir gás. O Putin já deu esse cheque mate lá atrás, ele já tinha feito isso em 2004 na Revolução Laranja, quando a Ucrânia decidiu votar por um presidente alinhado com a Europa, o Putin foi lá, tiraram o meu presidente, então vou cortar o gás, vou subir 5 vezes o preço. No dia mais frio do inverno de janeiro, subiu 5 vezes o preço. Já tinha acontecido. Depois, quando invadiram a Crimeia, a Ucrânia quis reagir, vou cortar o gás. Então, a Europa bobeou demais. Foi muito infantil, geopoliticamente falando. E agora está aí nas mãos do Putin também. Hélio, como que... Eu queria te perguntar a posição de mercado em relação ao eventual governo Lula 3, a eleição, está precificado o Lula, não está? Como que o mercado está olhando a eleição? Olha, essa é uma pergunta excelente. Eu estou muito surpreso, Caio, porque o mercado está achando que vai ser tudo bem com o Lula. Uhum. E eu estou completamente surpreso com isso, porque ele já falou, por exemplo, de estouro do teto. Não falou realmente de nada da autonomia do BC. E eu acho que isso ele já está resignado, porque eu acho que isso é uma conquista institucional muito, muito firme do Brasil, como a Raquel falou. Agora, estouro do teto é voltar ao que a gente estava fazendo isso antes e que deu naqueles problemas. Querem usar o governo para fazer políticas creditícias, etc. A gente sabe o que o Lula representa. Estão dizendo, não, isso vai ser o Lula do primeiro mandato. O Lula do primeiro mandato parecia mais racional, mas também teve um vento a favor danado, que foi o cenário externo super favorável de commodities. As pessoas estão esquecendo essa realidade. Então, para mim, Caio, isso é um grande mistério, como é que o mercado ainda não precificou o verdadeiro Lula, na minha opinião, que é o Lula interventor de Estado Grande, que eu acho que é o que vai ser decidido nessa eleição. É essa opção entre 2 regimes. Um regime interventor, centralizado nos burocratas em Brasília, com poder central, com nada de privatização, volta a burocracia, volta o Estado tocando empresas estatais, etc. E um outro que é o que o Paulo Guedes está tentando fazer, que é desburocratizar, diminuir impostos, diminuir os gastos do governo, fazer reformas. É isso que, na minha opinião, está em jogo. Mas o mercado não está concordando comigo, não. O mercado está concordando com você porque não está claro. O PT fez uma proposta genérica e quando você questiona o PT, o Guilherme Mello, que foi o economista que eles colocaram para informar o mercado, não é isso que ele disse. Ele não fala em investimento em campeões nacionais, ele não fala num Estado interventor, ele fala numa combinação de investimento público com investimento privado. Eu tenho acompanhado várias falas de vários petistas. Falar é fácil. Mas não é esse, o que o Lula vem pregando e as pessoas que estão em torno dele, eles não disseram claramente ainda o que é, mas eles não disseram claramente que é um Estado interventor. Mas já falaram em estouro do teto. Mas o Paulo Guedes está falando em estouro do teto. Todas as candidaturas estão falando em estouro do teto porque a gente tem uma situação fiscal que não tem condição de ser resolvida agora. Paulo Guedes virando o jogo, se... Não, ele está propondo uma meta de dívida exatamente para você conseguir encaixar ali dentro uma alternativa para pagar o Auxílio Brasil de R$600 que não está dentro do orçamento. Sim. Todas as candidaturas sabem que não é possível cumprir o que elas estão falando na campanha com o orçamento que foi enviado para o Congresso. Se o vencedor não for o Lula, vocês estão debatendo a possibilidade de como vai ser a organização econômica do governo do PT. Digamos que não seja o vencedor. O Paulo Guedes continuará sendo o homem forte da economia brasileira? Caio Junqueira. Ou quem é que está na fila, se é que há alguém? Não, o que assim, quando eu trato desse assunto com o governo, o que eu ouço da economia, dos interlocutores do Paulo Guedes, é que se o Paulo Guedes tiver condições de levar adiante um programa defendido na campanha, ele ficaria, se ele sentir que tem condições, porque a gente sabe, isso é muito claro, que
Tem algumas questões com o Centrão, algumas questões com a ala política. A ala política gostaria que ele soltasse mais recursos, que o Auxílio Brasil fosse de 800, fosse de R$1.000, fosse... Então, em todo governo, e é meio natural isso, né? Você sempre tem o cara, nos governos petistas, era o ministro do Planejamento com o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento com o ministro da Articulação Política. Neste governo, é a chamada ala política, dando nome aos bois, Ciro Nogueira, Fábio Faria, por aí vai, com a equipe econômica. Esse é um dado. E os militares também se aliaram neste governo ao Centrão. O que eu sinto é que se o Paulo Guedes sentir... acho que o presidente Bolsonaro chegaria para ele e falar, você fica? E ele colocaria em que condições? Vou conseguir privatizar a Petrobras? Vou ter espaço para uma agenda mais liberal que me foi tolhida pelo Congresso, pelo Centrão e pela ala política, pelo Palácio do Planalto? Se ele tiver a sinalização de que não conseguirá, eu acho que ele pega e sai. Mas eu tenho a impressão, nos últimos meses principalmente, que depois de muitas derrotas do ministro Paulo Guedes, de uns meses para cá ele vem ganhando as disputas internas com o governo, surpreendentemente até, porque eu achei que ele fosse perder até o fim. Mas do final do ano passado para cá, ele conseguiu muitas vitórias e o presidente, eu sinto que tem uma lealdade muito grande a ele. E ele é leal ao presidente, bastante também. Então eu sinto que o presidente vai falar, você topa? Ele em que condições? Se ele sentir que tem condições de ficar, ele fica. Se não, ele pede para sair. Eu tenho essa mesma impressão. Sim. Ele gostaria de completar o que ele acha que é uma obra de vida, né? Um projeto que ele tem. Sim. Mas depende das condições.